graça e paz. Hoje, no dia 3 de dezembro, olha, nós estamos num sábado maravilhoso, numa manhã poderosa. Nós estamos começando 1 João. João escreveu 3 cartas, são cartas pequenas, mas são cartas poderosas, são cartas cheias de instrução. O João, nós vamos ler essas 3 cartas, em seguida nós vamos ler Judas e depois o Apocalipse de João também. E eu quero convidar você a ser aquele que vai, né, nessa manhã, sentar, parar, ler a Bíblia, meditar um pouquinho junto conosco e fazermos o nosso devocional. Vamos nessa? Eu quero convidar você, já agradecendo a sua companhia, porque é muito bom vir aqui sabendo que você está aí do outro lado, na expectativa para juntos fazermos a leitura, juntos fazermos o nosso devocional. Sejam bem-vindos, então. Olha aí, ó, já tem gente chegando. Pastor Adriano, obrigada, viu, pela companhia. E outras pessoas que estão chegando também, nós vamos dar continuidade. O primeiro passo do nosso devocional é sempre a oração, né? Durante todo este ano, nós procuramos desenvolver uma forma de meditar, seguindo aquele acróstico, né? O papel move. E eu estava observando ontem como é importante a gente fazer essas coisas, fazer esse passo a passo. Eu confesso que nem todos os dias eu consegui fazer as minhas anotações, e nem todos os dias eu consegui extrair o mandamento, extrair a promessa, extrair ali uma aplicação direta, né? Nem todos os dias, mas sabe, eu estava lendo a Bíblia de promessas ontem e como é bom você não só se agarrar às promessas. O que eu achei mais urgente e mais necessário, eu vou me aplicar mais durante esse próximo ano, é justamente sobre os mandamentos. Porque nós seremos galardoados. Sabe o que eu observei? Se nós obedecermos aos mandamentos, as promessas são. A gente já está dentro das promessas. Então, mais importante do que focar nas promessas, seria focar nos mandamentos. Porque Jesus disse: aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Então, se eu obedeço aos mandamentos do Senhor, inevitavelmente já estou dentro de uma promessa, não é? Então, eu quero mesmo este ano que vem focar nos mandamentos, focar naquilo que o Senhor Jesus falou, porque nem todo dia eu consegui extrair o mandamento. Lembra que na nossa estrutura papel move tem o M de mandamento, papel move P, tem algum pecado a confessar, tem alguma atitude a mudar, tem algum promessa para eu reivindicar, né? Tem algum erro a evitar. E o L, tem algum louvor a dar a Deus. M, algum mandamento para eu obedecer. Então veja como é muito importante a gente ir seguindo essa estrutura. Já imaginou a gente identificar todos os mandamentos e a gente alinhar a nossa vida com esses mandamentos, com aquilo que o Senhor mandou a gente fazer? Meu Deus, é uma vida poderosa, não é não? Então eu quero focar o ano que vem na questão dos mandamentos. Isso é uma coisa pessoal minha. Já não sei se vou fazer, acho que não vai ter devocional às 6 horas da manhã o ano que vem, mas eu quero focar mesmo nessa questão de obedecer aos mandamentos, identificá-los, anotar, escrever, focar. E as promessas também, para reivindicar. Só que eu entendi que obedecendo aos mandamentos, naturalmente as promessas a gente já está incluídas nela, já está cumprindo e de modo que elas chegarão. A Bíblia não diz que como nós somos abençoados, as bênçãos vão correr e nos alcançar. Então eu não preciso focar nas bênçãos, eu preciso focar na obediência. Porque obedecendo, automaticamente eu estou dentro daquela promessa, não é verdade? Então, fazendo uma rápida introdução de João, vamos ver se... Obrigada, filho. Vamos ler um pouco da introdução de João. Cadê a Bíblia? Essa daqui. Vou pegar essa Bíblia aqui, que ela fala da introdução, e eu quero falar um pouco a introdução
de 1 João, porque é muito interessante a gente ler. Quando você for ler a sua Bíblia, já que eu estou compartilhando com algumas pessoas, você pegar, ontem eu estava lendo um pouco de curiosidade, não é nem só curiosidade, mas é da introdução mesmo, né? O contexto, por quando foi, João escreveu, como era que ele estava, onde ele estava, por que ele escreveu. É muito importante a gente saber essas coisas quando a gente vai ler a nossa Bíblia. Por quê? A gente vai saber qual era o contexto, a gente compreende melhor certas palavras que ele usou, a ênfase que ele deu, não é verdade? Então, vamos ver aqui de 1 João qual é o contexto. Aqui. Nós já sabemos que o autor é o apóstolo João, aquele que esteve com Jesus, né? Aquele que foi chamado por Jesus para ficar com ele. E olha a data, gente, cerca de 90 depois de Cristo. Então, a intenção, a ideia que a gente tem é que ele escreveu essa carta de João antes um pouco de receber a revelação do Apocalipse. Porque Apocalipse, você vê que ela é mais recente ainda do que Judas, porque ela é de 90 depois de Cristo. O tema é o que, gente? Eu vi que o tema é amor. Nessa carta de João, nessa primeira carta de João, é o amor. Então, quem é que está recebendo? Qual era a ocasião e o objetivo dessa carta? Deixa eu ler um pouquinho com vocês. Diz assim, ó, João declara ter escrito para dar garantia da vida eterna àqueles que creem no nome do Filho de Deus. A incerteza de seus leitores sobre a sua condição espiritual foi causada por um conflito desordenado com os mestres de uma falsa doutrina. João refere-se aos ensinamentos como enganosos e aos mestres como falsos profetas, mentirosos e anticristo. Eles um dia tinham estado com a igreja, mas tinham se afastado e tinham se levantado no mundo para propagar sua perigosa heresia. Veja, tinha gente que andava primeiro, inicialmente com ele, depois se afastou e começou a estar no mundo falando coisas que não deveria. Aí ele diz assim, a heresia era um precursor do gnosticismo do século XI, que ensinava que a matéria era essencialmente ruim e o espírito era essencialmente bom. O ponto de vista dualista fez com que os falsos mestres negassem a encarnação de Cristo e, portanto, a ressurreição. O verdadeiro Deus, ensinavam eles, nunca poderia habitar um corpo material de carne e sangue. Portanto, o corpo humano que Jesus supostamente possuiu não era real, mas apenas aparente. João escreveu vigorosamente contra esse erro. Nós vamos ler lá no capítulo 2, do 22, 23 até o 4, né? E também lá no 4. Eles também ensinavam que, como o corpo humano era um simples invólucro para o espírito interior e como nada que o corpo fizesse poderia afetar o espírito interno, as distinções éticas pararam de ser relevantes. Portanto, eles não tinham pecado. João respondeu a esse erro com indignação. Nós vamos ver no capítulo 2. O gnosticismo, que hoje nós podemos ver por aí na cultura, né? O gnosticismo é uma palavra derivada do grego gnosis, que significa conhecimento. Mais tarde, os gnósticos ensinavam a salvação através de esclarecimento mental, que acontecia somente para iniciados da elite espiritual e não aos cristãos comuns. Em virtude disso, eles substituíram a fé pelas buscas espirituais e exaltaram a especulação mais do que os dogmas básicos do Evangelho. Mais uma vez, João reagiu energicamente. Nós vamos ver, declarando que não há revelação particular reservada para alguns poucos intelectuais e que todo o corpo de crentes possuía a doutrina apostólica. O objetivo de João escrever, então, era expor a heresia dos falsos mestres e confirmar a fé dos verdadeiros crentes. Então, gente, olha, nós vamos observar durante a leitura que João vai dizer bem assim, como é que você vai saber que verdadeiramente você nasceu de novo, né? Aí ele vai dar alguns pontos. Por quê?
Porque esse povo que saiu de dentro da igreja, que eram... Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, irmã Vitória. Graça e paz, né? Obrigada pela sua companhia, tá bom? Gente, olha só. Imagina você tá caminhando com uma pessoa, ela nasceu de novo, ela veio pro evangelho junto com você, aí daqui a pouco essa pessoa sai, ela larga, né, essa caminhada e começa a ensinar coisas diferentes. Era o que estava acontecendo aqui. E João começa a ser enfático, ele vai dizer assim, ó. Vamos começar a leitura? Ah, nem orei ainda, não foi? Vamos orar? Pai, muito obrigada, em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço pela tua fidelidade, pela tua palavra e tua bondade, porque a tua bondade é tão grande e tão poderosa que não permitirá que nós sejamos enganados. O Senhor nos enviou o Espírito Santo para dizer: este é o caminho, andai por ele. O profeta Isaías disse que nós, com o Espírito Santo, andaremos e adiante de nós há o caminho, e atrás de nós haverá uma voz dizendo: esse é o caminho, andai nele. Obrigado por não permitir, Senhor, que sejamos enganados. Obrigado pelo Espírito da verdade que nos conduz à verdadeira verdade e não permitirá que nós sejamos enganados. Por causa da tua palavra, do teu Espírito, do teu poder, que está nos ajudando a andar, Senhor, conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Então, veja, tem a gente que estava caminhando pelo engano. Amém, gente? Não é verdade? Diz assim, ó. João 1:1. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado. E nós o vimos, agora testemunhamos e lhes declaramos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele e não vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Gente, é só até aqui? Até o 10? Não tem mais, não tem? Ah, é não mesmo. É só até aqui. Não é isso? Nem fixei o comentário, não foi? Foi, do 1 ao 10. Então é isso, gente. Até... ainda consigo fixar aqui. Pronto. Até o 10. E é bem pequenininho. Então vocês percebem o tom de Pedro, ou de João, dizendo assim, ó. Eu vou ler na outra versão. Cristo já existia quando o mundo começou. Entretanto, eu mesmo o vi com os meus próprios olhos e o ouvi. Eu toquei nele com as minhas próprias mãos e isso eu proclamo a respeito da palavra da vida enviada por Deus. Este, que é a vida que vem de Deus, foi revelado a nós e nós asseguramos que o vimos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e depois foi revelada a nós.
Eu repito que eles estamos falando a respeito do que realmente nós mesmos vimos e ouvimos, a fim de que vocês possam participar da comunhão e das alegrias que nós temos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos essas coisas para que vocês fiquem cheios de alegria. Esta é a mensagem que Deus nos deu para transmiti-la a vocês. Deus é luz e nele não há escuridão nenhuma. Portanto, se dissermos que temos comunhão com ele e continuarmos a viver na escuridão espiritual, estamos mentindo e a verdade não está em nós. Mas se estivermos vivendo na luz como ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha só, porque nós estávamos lendo na introdução que pensadores, né, estudiosos, que andavam espalhando por aí dizendo que Jesus não veio em corpo. Olha só, gente, você vê que uma coisinha, um entendimento errado, um ensinamento errado, uma compreensão errada, traz, sabe o que, gente? Trevas. Traz problemas, sabe por quê? Porque se você entende uma coisinha assim errada, você começa a enveredar por um caminho errado e você, por exemplo, o que foi que eles estavam dizendo? O que foi que esse falso mestre, né? O que era que esses falsos mestres estavam dizendo? Dizendo que Jesus não podia ter um corpo como o nosso, um corpo matéria, porque Deus é tão excelso, tão grande, tão poderoso, que ele não tinha como caber num corpo matéria, de modo que ele só podia ter um corpo que era glorioso, divino. É por isso que em alguns momentos nós vamos ler que ele diz assim: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne. Por que ele diz que isso é importante a gente entender? E por que João é enfático em corrigir isso? Porque nós precisamos entender que Jesus ele tinha as duas naturezas. Ele era 100% homem e 100% Deus. Por que ele precisava vir como um homem? Porque somente como um homem ele poderia se identificar conosco, substituir a vida humana como um Adão foi. A Bíblia chama ele, Jesus, de o último Adão. Deus enviou o primeiro Adão e o primeiro Adão pecou. E aí ele enviou o último Adão, dizendo, olha só como é o projeto original. É um homem perfeito, né? Mas que não se deixou corromper, mesmo sendo carne, mesmo sendo matéria, como eu fiz Adão para reinar, dizendo para mim e para você que como homem na carne, eu e você também conseguimos reinar, conseguimos obedecer, conseguimos não pecar. Então ele enviou Jesus na carne, Jesus nasceu como um homem, Jesus nasceu e ele tinha um corpo natural como nós. Então o que era que esses falsos mestres estavam ensinando? Que Jesus, na verdade, não tinha esse corpo natural, matéria. Olha só, gente, você vê uma coisa pequena, mas que enveredou por um caminho. Aí, portanto, se eles diziam que Jesus não tinha esse corpo matéria, esse corpo assim como o nosso, então ele dizia que o que a gente fazia na carne não influenciava a vida no espírito, porque o espírito, já que veio de Deus, era soberano, era do céu, então o que eu faço no corpo não influencia o meu espírito. Olha só que engano, como um engano leva a outro engano. Então eles focavam nessa questão mental, nessa questão da alma. Eles diziam, não, se você se esforçar, se você pensar direito, se você pensar correto, você vai conseguir e não tem nada a ver com o que você faz. Queridos, nada mais, nada menos do que esse pensamento levou ao gnosticismo, que são as pessoas que se
submetem ao ocultismo, não sei nem, não consegui nem pronunciar a palavra, ao ocultismo. Os gnósticos hoje são as pessoas que adoram, são os satanistas, são as pessoas que adoram pelo entendimento humano. Gente, presta atenção comigo. Aí João começa dizendo assim, olha, se nós dizemos que estamos na luz, olha, a mensagem é: Deus é luz e nele não há treva, não há escuridão nenhuma. Sabe do que ele está falando? Do entendimento que falta. Deus é luz, e luz significa o quê? Que ele é luz mesmo, que ilumina tudo, que clareia tudo, que dá entendimento a tudo, que dá sentido a tudo. E nele não há treva, não há nada que não seja revelado, não há nada que não seja elucidado, não há nada que fique obscuro, não há nada que fique sem entendimento. Então, se alguém diz que está em Deus, mas tem falta de entendimento em alguma área, em algum assunto, ele diz: essa pessoa ainda está nas trevas. Você percebe isso? Vamos ler, olha que coisa interessante. Ah, Natália, pois no meu entendimento é assim. O meu corpo não afeta em nada o que eu faço no espírito. Esse entendimento parece bonito e deve ter seus argumentos, e quem fala assim deve ter seus argumentos para defender. Mas mostra para mim e para você que a Bíblia garante que ele era a palavra de Deus, ele era o Verbo encarnado. Veja, ele era a palavra de Deus que foi criado. Deus não criou o mundo falando, haja luz. E aí, quando ele falou, essa palavra foi lançada e o Espírito Santo pegou o poder e fez todas as coisas. A Bíblia diz, o próprio João traz de novo, porque lá no Evangelho ele começa dizendo que ele era a palavra de Deus, o Verbo que foi encarnado, que veio ao mundo, e que essa palavra, ela é a verdade, ela é a vida dos homens, ela é a luz do mundo. A luz significa o entendimento, a revelação. Isso significa que a gente compreende todas as coisas, que agora tudo está claro e eu entendo. Porque, meu Deus, agora eu entendo. Mas quem não entende é porque ainda está nas trevas. E aí ele começa a dizer de novo, parece que quando você lê essa primeira carta de João, parece que você está lendo de novo o início do Evangelho de João, não é? E ele reafirma, qual é a mensagem que nós carregamos para vocês? Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Não há falta de entendimento nenhum. Jesus veio em carne, Jesus veio no corpo humano e ele era divino. E ele veio trazer o entendimento, revelar para nós todas as coisas que nós precisávamos entender. E ele diz que este que é a vida que vem de Deus foi revelado a nós. Gente, revelação é algo que Jesus veio demonstrar, ele veio trazer o entendimento, porque na antiga aliança as pessoas tinham um entendimento. É por isso que aquilo que você vê de registro dizendo assim, o espírito maligno da parte de Deus entrou em Saul. Por quê? Porque quem escrevia tinha uma revelação limitada. Quem escrevia não conhecia Deus verdadeiramente de relacionar-se com ele. Mas João está dizendo, eu vi ele, eu toquei nele, eu falei com ele. Nós tivemos comunhão com ele e eu estou escrevendo para você, para que você tenha comunhão conosco, porque tendo comunhão conosco, você vai ter comunhão com eles também. Então veja, ele diz, eu não estou falando de algo que alguém me contou. Eu estou falando de alguém que eu vi, que eu convivi, que eu ouvi, que eu toquei. Ele era a vida. Olha que coisa interessante, né? Ele diz assim, e nós asseguramos que o vimos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e depois foi revelada a nós. Eu repito que lhes estamos falando a respeito do que realmente nós mesmos vimos e ouvimos, a fim de que vocês possam participar da comunhão e das alegrias que nós temos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. E escrevemos essas coisas para que vocês fiquem cheios de alegria. O João, ele dá uma ênfase, é diferente do Paulo, né? Porque o Paulo, ele vem como apóstolo aos gentios e ele vem, sabe, destruindo mesmo, combatendo de frente com essas heresias.
O João vem esclarecendo a verdade, focando na verdade, dizendo, olha, eu vou dizer para a verdade para vocês se alegrarem conosco, para vocês festejarem conosco, para vocês terem essa alegria. Não acreditem nas outras coisas que estão contando por aí. E ele traz isso pra gente. Irmãos, olha, qualquer pessoa que acredita Jesus veio em carne. E João vai falando isso. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Vamos ver? Olha só. Esta é a mensagem que Deus nos deu para transmiti-la a vocês. Deus é luz e nele não há escuridão nenhuma. Portanto, se dissermos que temos comunhão com ele e continuarmos a viver na escuridão espiritual, estamos mentindo e a verdade não está em nós. Como é que alguém diz que está na escuridão espiritual? Como é que quando essa pessoa não entendeu? Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu já compreendi. A gente anda por aí ensinando para as pessoas as verdades da palavra de Deus e um errozinho de entendimento que elas têm, você peleja para bater e essa pessoa continua falando coisas que não, sabe, que não é a verdade. Eu digo, meu Deus, ainda não chegou luz, ainda não chegou a revelação, ainda não chegou Jesus, porque Jesus é luz, Jesus é a revelação, Jesus é o entendimento correto de Deus. Quando eu quero conhecer a Deus, eu tenho que olhar para Jesus, porque Jesus é a exata expressão de Deus. A gente tenta ensinar para as pessoas, a gente conta para elas, a gente revela, a gente lê a Bíblia, a pessoa volta a repetir aquelas mesmas coisas. Se a pessoa está entendendo errado, e o mais sério aqui, hein? João disse, na introdução, nós lemos, na aplicação lá, no objetivo, o porquê da carta, ele disse que tinha gente que saiu do meio da igreja. Sabe, do meio da igreja? Não é gente que anda pregando que Jesus que é melhor ir para o mundo, não, e que é melhor ser. É um entendimento errado que põe essas pessoas de volta no mundo. Significa, sabe o quê? Elas não nasceram de novo, elas não entenderam. Como é que eu sei? Na NVT diz assim: como é que eu sei que eu nasci de novo, gente? Se eu amo os irmãos e se eu tenho um entendimento. Porque se eu tenho um entendimento, eu vou amar todos os irmãos. Eu não vou criticar, né? Quem está na luz. Aí ele diz: se você diz que ama os irmãos e você ainda anda na ignorância, ou não anda tendo problema, ainda anda tendo problema com os irmãos, discutindo, brigando, sabe o que acontece? Essa pessoa não nasceu de novo, ainda está nas trevas. Não é fácil de entender? Ah, ele é meu irmão, ele nasceu de novo, ele entregou a vida para Jesus, então ele é meu irmão e eu não tenho problema com ele. Mas não, se anda discutindo, se ainda andam brigando, se ainda andam divididos, é porque não nasceu de novo, não tem revelação de Jesus. E isso não sou eu que digo, quem diz é a própria palavra. Você lê isso daí na sua versão? As pessoas que andam discutindo, brigando por aí, tendo problema de divisão, é porque ainda estão nas trevas. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Quando eu tenho relacionamento com Deus e eu tenho relacionamento com os irmãos. Se eu me relaciono com Deus, então eu naturalmente tenho um bom relacionamento com os irmãos, com as pessoas. Ele não diz aqui exatamente isso? Se dissermos que não temos pecado, porque eu quero que ele dizia. Os gnósticos, o gnosticismo, esse povo, esses que estavam ensinando essas mentiras, dizendo que o que eu faço no corpo não afeta o meu espírito. Não, a gente não peca, não. A gente não peca contra o espírito quando a gente faz alguma coisa no corpo. Ele está dizendo, olha, se nós dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando a aceitar a verdade. Não, a gente não tem pecado, porque o que eu faço na carne não afeta o meu espírito. Olha só que mentira! Como tem falta de conhecimento. Gente, se nós somos um ser triuno, nós somos um ser trino, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E quantas vezes Jesus, o próprio Jesus ensinou para ter cuidado com as nossas ações, com aquilo que a gente faz. Meu Deus! Olha quanto erro pode vir. Olha como essa pessoa ainda está nas trevas, ensinando uma coisa dessa. Dizendo, não, o que você faz no corpo não afeta o seu espírito. Claro que afeta. Nós somos um espírito e nós somos um todo, né? Ele disse que salvou o meu espírito, porque era o mais difícil, a gente não podia fazer. Nós temos que subjugar a nossa carne e renovar a nossa mente. Então, tudo isso vai formando você.
E nós temos que tomar cuidado. Então, se dissermos que não temos pecado, nós só estamos nos enganando a nós mesmos e se recusando a aceitar a verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Se alegamos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não, a gente não peca não, então é mentiroso. Você está mentindo e está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus disse que é para a gente se arrepender dos nossos pecados e confessar os nossos pecados. Meu Deus, uma vez que Jesus nos aceitou, a gente perdeu essa possibilidade, a gente ganhou a natureza santa e a gente agora não se torna mais pecador, porque passando pelo portal Jesus Cristo, entrando em Cristo, agora você não é mais pecador, você é igreja. Você é salvo, você é santo, separado. Mas a gente comete pecado que é diferente. Gente, você entende que ser cristão e andar na luz tem a ver com o entendimento. Por isso que Jesus manda a gente renovar nossa mente, o nosso entendimento para pensar correto. Eu não posso dizer que estou em Jesus, eu sou pecador. Se você é pecador, precisa passar pelo sangue de Jesus para poder ser justo e vir para os salvos e ser salvo. Se você é salvo, você não é pecador. Se você é pecador, você ainda não foi salvo. Agora, uma vez que você é salvo e você ainda comete pecado, porque nós ainda cometemos pecado, o que ele disse? Se arrependa, confesse os pecados ao Senhor Jesus, porque Ele é fiel e justo para limpar os pecados, né, daqueles que já foram salvos e torná-lo você justo de novo. É difícil de entender isso, porque tem gente que critica a gente, porque a gente diz que a gente não é pecador. Nós não estamos dizendo que a gente não peca, é diferente. Porque o pecador tem a ver com a natureza. E a natureza pecadora, ela foi substituída pela natureza santa. De modo que você pode controlar, subjugar e não pecar. Você pode andar em santidade agora. Mas se pecar, quando pecar, nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Porque a gente peca na carne ainda. A gente peca. E quando eu peco, o que eu tenho que fazer, gente? Dizer, não, eu não tenho pecado, eu nunca pequei. Não, você tem que dizer, Senhor Jesus, eu cometi um pecado. Aconteceu isso aqui, eu realmente fiz isso, eu quero me arrepender. E ele disse, é fiel e justo para te perdoar. Mas isso depois de ter sido salvo. Porque antes de ser salvo, a pessoa é pecador. Ela é pecador, a natureza dela é pecadora, ela ainda está no pecado, ela ainda vive na prática constante do pecado. A diferença é só essa, todo mundo entendeu? Porque tem gente que fica fazendo confusão. Ah, vocês ficam dizendo que não tem pecado. Não, gente, nós estamos dizendo que não somos pecadores, porque agora somos salvos, somos santos, somos justos. Mas a gente peca de vez em quando, a gente erra, a gente comete um erro. E aí o que é que a gente faz? A gente se arrepende, confessa os nossos pecados e vem de novo ser justificados por Jesus. E assim, é simples assim, né? Aí tem um comentário que diz assim, ó, devemos ser irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. Isso mesmo, nós procuramos viver uma vida irrepreensível. Nós vamos exercitando, renovando a mente. Entendimento vai chegando. Ah, rapaz, o meu corpo é santo também. A minha alma também é santa, porque ele diz que é para eu pensar nas coisas santas, nas coisas puras. Eu não posso pensar o que eu quiser. Porque a minha alma, os meus pensamentos, as minhas vontades, emoções, elas têm que ser santificadas pela palavra, pelo entendimento correto. E o meu corpo ele vai sendo subjugado à medida que eu, o espírito, controlo e faço aquilo que deveria ser. Então, olha só, os gnósticos, né? Você pode procurar aí, entra aí e procura como é que os gnósticos fazem. Eles acham que é só na mente. Então, o que eles fazem no corpo? Então, eles fazem todo tipo de pecado no corpo e acham que tá tudo bem, gente. Nós somos um espírito, eles acham que tá tudo bem. Mas não tá, não é assim. Nós somos todos separados para Deus. Nós somos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, né? Aí ele tem outro comentário dizendo assim, ó, arrependimento de pecados é para pecadores e confissão de pecados é para o justo. Olha que entendimento maravilhoso. Obrigada, pastor Adriano, por essa instrução. O arrependimento dos pecados é para quando a gente era pecador. Para quem é pecador, arrependei-vos e crede no evangelho para serem salvos. Arrependa-se. Então a gente se arrepende e a gente aceita Jesus e ele nos salva.
Uma vez que somos salvos, quando nós pecarmos, o que temos que fazer? Se arrepender? Não, confessar os nossos pecados. Para quem? Para o padre? Não, você vai confessar para o próprio Jesus. Senhor, eu pequei. Eu admito, eu reconheço que errei. Você reconhece para ele, você confessa, porque confessando ele vai nos limpar, ele vai nos justificar e ele vai colocar a gente de novo na condição de justo, de digno de estar na presença de Deus de novo. Senhor Jesus, sabe quando a gente vai tomar a ceia, ou então quando a gente imediatamente comete, eu não sei com você, mas comigo, todo mundo que tem o Espírito Santo dentro, habitando em seu espírito, é assim. Quando você comete um erro, quando você comete um pecado, imediatamente ele te lembra. Ele diz, filho, isso é pecado, você precisa se arrepender e mudar isso daí. E aí você diz, ô Senhor, eu reconheço que eu errei, eu pequei, eu me arrependo agora, eu não queria ter feito isso, eu me ajuda, eu não quero mais isso na minha vida. Você confessa e ele te perdoa, porque o próprio João vai dizer, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se pecar, você tem um advogado que é fiel e justo para te perdoar os pecados. Então, dizer que a gente não peca, a gente vai viver uma vida cometendo pecadinho aqui, um pecado acolá, outro pecado amanhã, outro pecado depois. Daqui a pouco nós estamos vivendo na prática do pecado. Então, nós não estamos na luz, nós estamos nas trevas. Vocês entenderam? Eu acho que é fácil de entender. Tomara que todos tenham entendido, porque é simples. Né? Se você não entendeu, a gente precisa conversar, a gente precisa esclarecer, a gente precisa argumentar, né? Para orar e pedir ao Espírito Santo que nos revele. Porque tem gente que faz muita confusão. Nós somos pecadores ou nós somos salvos? Nós somos salvos. Tem um povo aí, os da Igreja Romana, né? Católica Romana, diz assim: nós somos redimidos, nós somos pecador redimido. Não existe isso, irmãos. Ou você é pecador ou você é redimido. Então você tem que decidir. Não existe, Jesus não fez uma limpezazinha em nós. Ele deu uma natureza nova. Então nós somos salvos. Agora nós cometemos pecados. E aí a gente se arrepende. A gente confessa e deixa, né? Confessa e deixa. Se arrepender é para antes, é antes. Então, graças a Deus por esse entendimento. Que Jesus não fez uma recalchutagem em nós, ele nos deu uma nova vida, um novo tudo. Então é uma nova natureza, um novo pensamento, um novo entendimento. Ele é luz e nele não há treva, não há falta de entendimento. Se está faltando entendimento, você precisa vir para Cristo de vez. Porque, gente, se você permanece ouvindo as coisas erradas, você nunca vai chegar na luz completa. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu acreditei e recebi o Senhor Jesus e ele me levou para um novo nível de entendimento, eu precisei deixar todas as coisas velhas, porque eu queria tudo novo de Jesus. Eu faço que nem Paulo, que diz que quando ele encontrou Cristo, ele considerou tudo que ele sabia como um esterco. E ele disse, eu larguei tudo que eu sabia para eu ganhar Cristo. Não adianta ficar dizendo que quer Cristo e ficar vivendo as coisas antigas, do jeito que a gente pensava antes. Não, gente, larga isso. Vem para a luz, porque Jesus vai dar entendimento. É perigoso ficar aí. Ele diz que você não nasceu de novo se permanece pensando errado, repetindo errado, orando errado e ensinando errado. Sai daí das trevas e vem para a luz. Vem para Jesus. Vem para Jesus completamente. Deixa ele iluminar todo o pensamento. Porque, gente, quando a gente vem para a luz, a gente entende tudo. A gente entende o porquê de tudo. Então não há treva nenhuma na nossa vida. Amém, gente? Eu me alegro de poder falar isso. E João disse aqui, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês se alegrem. E eu me alegro. Eu estou na luz. Eu estou na luz. Eu estou na luz. E aqui não há treva nenhuma, não há falta de entendimento nenhum. Eu entendo tudo claramente. Glória a Deus por isso nessa manhã. Eu vou louvar e bendizer o nome do Senhor por isso. Porque Ele nos deu, Ele é luz e Ele esclarece tudo. Não há falta de entendimento aqui, gente, em Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e aleluia. Gente, eu vou encerrar nessa manhã. Hoje é um dia de formatura do Rema. Nós vamos para Juazeiro, porque hoje é dia, Gabriel vai se formar no Rema, vai encerrar, né, o segundo ano, graças a Deus, o Senhor é bom.
E nós vamos para lá celebrar junto com alguns irmãos, junto com as outras pessoas de lá. Hoje é um dia de festa, né? Nós vamos festejar porque Deus é bom. E eu vejo você amanhã, nem sei como vai ser o horário amanhã, porque eu vou estar em Juazeiro, nem sempre eu consigo fazer lá. E nós vamos ver o capítulo 2. Eu quero que você não deixe de vir amanhã de manhã. Eu vou avisar vocês no grupo, né, lá na minha linha de transmissão, para que nós possamos ler juntos. E aí, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa para comentar, você manda pra gente que a gente vai compartilhando. E sabe o que mais? Vamos fazer aquelas anotaçõezinhas poderosas. Eu queria fazer agora, mas parece que agora eu tô muito ocupada. E eu não vou ter como fazer a minha, mas eu quero parar para fazer, escrever muita coisa, porque isso é poderoso. Gente, obrigada pela companhia de vocês. No nome de Jesus. Vitória, obrigada. O Senhor te acrescente. Tá tudo bem, Vitória, entendendo tudo direitinho, compreendendo tudo bem, 1 João. Quem mais tá aqui? O Geufer? O Geufer, acho que até já foi. Outras pessoas, se estiver tudo claro, gente, tudo entendendo, porque tem gente que diz, eu não entendi esse ponto, mas tem que perguntar. Não existe pergunta boba, né? Não existe pergunta, né, boba. Tudo é necessário a gente esclarecer, porque dúvida é uma coisa ruim, né? Graças a Deus, tudo certo, tudo entendimento correto. Graças a Deus. Então vamos compartilhar esse vídeo com as pessoas que ainda não entenderam, porque isso aqui é poderoso, pra gente saber se a gente nasceu de novo mesmo ou não, né? Beijo no coração, vejo vocês amanhã no nome poderoso de Jesus. Tchau, tchau, gente.